Salve pessoal, tudo bem? Hoje é o primeiro vídeo no novo estúdio, novo fundo aqui que a gente tem. Montamos um escritório, estúdio aqui em casa e eu tô muito feliz. E o vídeo de hoje é especial para comemorar se as escolas literárias fossem filmes. Então a gente vai associar as escolas a grandes obras do cinema. Então fiquem comigo até o final desse vídeo porque literatura e cinema são com Alencar. E se você está curtindo aqui o nosso canal, aproveitando as aulas, aprendendo, não custa nada se inscrever, não é mesmo? Dar o like, ativar o sininho, fazer comentário, tudo aquilo que vocês já sabem. E ó, vou repetir, hein? Estamos chegando nos 10 mil. E para começar, o quinhentismo, não é uma escola literária como a gente sabe, são as primeiras manifestações literárias no Brasil a partir de 1500, e aí a gente pode associar a um filme bem especial chamado 1492, A Conquista do Paraíso, dirigido pelo Ridley Scott. Ele tem aí no currículo grandes filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, O Gladiador. Se a gente fala de quinhentismo, é muito mais aquela coisa dos portugueses chegando aqui, Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha. Só que o filme, ele foca na chegada do Cristóvão Colombo à América, a descoberta da América. Mas dá muito bem para associar o contexto histórico ao mesmo, que é o contexto das grandes navegações. E tem uma parte em que o Cristóvão Colombo e os seus ajudantes lá, né, todos os navegadores, encontram pela primeira vez com os nativos, com os indígenas. É um encontro tenso, não há violência, mas há muita tensão no ar, afinal de contas são povos muito diferentes que estavam se conhecendo. Na Carta do Caminha há uma passagem que ele descreve exatamente esse primeiro contato entre os dois povos, que faz lembrar muito a cena a que eu me referi aí do filme. Quem faz o Cristóvão Colombo é o Gerard Depardieu, grande ator francês, premiadíssimo. Para o Barroco não poderia ser outra escolha a não ser Moça com Brinco de Pérola, que é um filme estrelado aí pelos famosos Scarlett Johansson, Colin Firth, e o Colin faz o papel do Johannes Vermeer, que é o pintor barroco holandês do século XVII, e várias cenas do filme fazem lembrar obras barrocas, porque você vê ali o contraste entre luz e sombra, claro e escuro. Afinal de contas, o barroco é o movimento da dualidade, reforma contra reforma, e essa dualidade nas artes plásticas vai aparecer aí nessa briga, digamos assim, entre luz e sombra. E quando a gente fala de arcadismo, dá para lembrar muito bem daquele filme Sob o Sol da Toscana, com a Diane Lane, uma espécie de comédia romântica, e ela faz o papel da Frances, que depois de uma desilusão amorosa, vai para Toscana, ela se encanta pela região, quem é que não se encanta também, né? Compra uma casa lá, vai redescobrir o amor, a gente tem de pano de fundo toda aquela beleza natural, aquelas paisagens maravilhosas lá daquela região da Itália, e a paisagem é como se fosse um cartão postal. Não participa da história, é exatamente o que acontece nos poemas do arcadismo. Depois do romantismo vai ser diferente, a natureza é muito mais ativa, né? Ela tem toda uma tensão, inclusive. Por falar em romantismo, bora lembrar aqui de Amor Além da Vida. É uma escola literária idealizadora, idealiza a mulher, idealiza o índio no Brasil, né? E também o próprio amor. Lembra que no romantismo as personagens podem até morrer, como acontece aí com Inocência do Visconde Toné, mas o amor permanece. E aí no filme você tem o Chris Nielsen, quem faz é o Robin Williams, e ele então acaba falecendo, o filho dele também. A esposa não suporta, tira sua própria vida, e aí por causa disso ela tem o espírito aprisionado, e é o Chris que vai ter que empreender uma jornada para resgatar a esposa. Quer dizer, o amor deles extrapola o plano da realidade, como acontece nas obras românticas. Em relação ao realismo-naturalismo, escolhemos um filme brasileiro, Cidade de Deus, dirigido pelo Fernando Meirelles, conhecido internacionalmente. Por falar em internacional, esse filme foi indicado a vários Oscars. Direção, roteiro adaptado, fotografia, montagem. Se você pensar em uma corrente aí da época realista, que é o naturalismo, o meio é muito importante, o ser é fruto do meio. É aquela teoria do determinismo positivista. O meio é tão importante que ele acaba nomeando as obras. O Cortiço, por exemplo, e aí Cidade de Deus. É como se o meio fosse uma personagem que age
sobre as pessoas. Ainda na segunda metade do século XIX, nós temos o simbolismo, um movimento simbolista que não foi tão representativo no Brasil, mas houve aí grandes nomes como Cruz e Souza. Enquanto o realismo mantém o foco no material, né, trazendo as coisas de uma forma impessoal, o simbolismo que é o movimento contrário, que é transcender, fugir da realidade, entrar no universo onírico do sonho. O clima dos textos simbolistas se aproxima do filme Sonhos, do grande diretor japonês Akira Kurosawa. Nesse filme, ele nos apresenta 8 histórias. Elas trazem pra gente o folclore japonês, fatos históricos do país, como as bombas atômicas, tudo isso num clima onírico e com uma fotografia simplesmente maravilhosa. Entrando no século XX, podemos falar do pré-modernismo, que não é também uma escola literária, como nós já sabemos, e aí a associação é com um filme chamado Tudo pelo Poder. Quem dirige o longa é o famoso George Clooney, que também faz o papel aí do Mike Morris, um político que está disputando aí as eleições primárias para a presidência dos Estados Unidos. E aí a gente tem um desnudamento dos bastidores do poder. O Mike é assessorado por um jovem que é o Stephen Myers, que era todo idealista, mas que começa a ver que é um jogo muito agressivo, esse aí do poder. Denúncia em relação à política aparece em várias obras do nosso pré-modernismo, como por exemplo, Triste Fim de Policarpo Quaresma, que tece duras críticas ao governo do Floriano Peixoto. Depois do pré-modernismo, adivinhem? Sim, modernismo, e aí vem um filme chamado Milk, ganhador do Oscar de melhor roteiro original e de melhor ator, Sean Penn. Em 1972, Harvey Milk se muda com o namorado de Nova York para São Francisco, na Califórnia, abre uma loja e a região se torna aí uma espécie de ponto de encontro para gays, lésbicas. Depois, em 77, ele se torna o primeiro ativista gay a assumir um cargo público lá na Califórnia. Esse espírito aí de enfrentamento ao conservadorismo vem ao encontro daquilo que os modernistas sempre quiseram, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, propor aí uma arte nova que misturasse elementos de fora, vanguardistas, com características da arte brasileira, criando algo novo, algo nosso, até mesmo tipo exportação, por que não? E a contemporaneidade? Então, ela inicia aí nos anos 50, 60 e se estende até hoje. Um dos traços do contemporâneo é a fragmentação, narrativas em blocos, recortadas, que trazem um andamento diferente nas histórias, e é aí que entra a nossa obra cinematográfica do Quentin Tarantino, Pulp Fiction ou Pulp Fiction, Tempo de Violência, levou o Oscar de melhor roteiro original e nós temos aí bastante fragmentação. Se você já assistiu, sabe do que eu tô falando. São as vidas de 2 assassinos da máfia, um boxeador, um gangster e a sua esposa, e um par de bandidos. Tudo isso se entrelaça em 4 histórias de violência e salvação. E bem que vocês podiam me dizer nos comentários que outro filme vocês conseguem associar a alguma escola literária. Pode escrever ali que eu respondo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.